seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Caros colegas, este é um episódio especial do nosso podcast. É com muito gosto que tenho comigo os nossos colegas Nuno Jacinto e Ricardo Mexia. O Nuno é presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. O Ricardo é, pelo menos por mais alguns dias, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Todos reconhecemos que nos encontramos a atravessar um período muito difícil para os médicos de família e para os médicos de saúde pública em relação à gestão desta pandemia. Queremos falar sobre isso, sobre as principais dificuldades que os nossos colegas estão a enfrentar agora no terreno, sobre possíveis soluções e também queremos falar um pouco sobre o futuro próximo e até sobre o pós-pandemia. Ricardo, começo por ti. Como estão neste momento as coisas no terreno para os nossos colegas de saúde pública? Quais as principais dificuldades que eles estão a enfrentar? E acredito que sejam muitas. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. Um abraço também ao Nuno. E de facto a situação está muito complicada, não é? Ao fim destes 2 anos praticamente ininterruptos de muito trabalho, como de resto imagino que vocês na Medicina Geral e Familiar também têm enfrentado, a situação está muito complicada e temos agora uma magnitude na incidência que faz com que efetivamente haja ainda mais trabalho, mas claramente estamos a correr atrás do prejuízo, não é? Ou seja, já temos muita dificuldade em fazer os inquéritos epidemiológicos que são necessários face a este volume de casos, não é? E, portanto, essa é uma das questões que mais nos preocupa, são as dezenas de milhares de inquéritos epidemiológicos que não se conseguem fazer, precisamente porque é efetivamente um volume insano. E como os recursos não chegam, não foram reforçados, aliás, nem noutros momentos em que tivemos menos incidência, tínhamos mais recursos do que o que temos agora, com o dobro, o triplo, o quádruplo da incidência, e, portanto, naturalmente, não há omeletes sem ovos, e, portanto, a situação está muito complicada. Se a isso associarmos depois até alguma incompreensão por parte das pessoas em relação aos contactos que são feitos, a necessidade, às vezes, de estar a rever e corrigir algumas das orientações que foram dadas às pessoas, atender também àquilo que é a necessidade concreta de alguns espaços com necessidades mais diferenciadas, como é o caso dos lares, das escolas. Enfim, há aqui uma multiplicidade de procura dos nossos préstimos que de facto têm dificultado muito aquilo que é a resposta. E portanto as pessoas estão cansadas, esta mudança constante das orientações também não a facilita e faz com que às vezes haja até dificuldades em perceber qual é a coerência das medidas e, portanto, a situação muito complicada. Claro. Os inquéritos epidemiológicos neste momento estão a ser realizados apenas por colegas médicos de saúde pública ou existem também outros profissionais a contribuir? Chegou-se a falar, por exemplo, no apoio da proteção civil, de profissionais de proteção civil. Sim, nem só os médicos fazem, portanto, os outros elementos das unidades de saúde pública também têm dado aqui um contributo muito importante e depois dependendo dos sítios, há funcionários que foram cedidos pelas câmaras, há militares, agora o volume é que é muito reduzido face à necessidade, mas tem havido digamos, um número insano de inquéritos e que tem sido muito difícil fazer face. Agora, com esta nova orientação daquele questionário que os nossos utentes vão passar a preencher, é expectável que se reduza um pouco a pressão, mas ainda assim vai haver um volume ainda significativo de casos que têm que ser feitos do ponto de vista manual. E é importante também perceber que muitos destes preenchimentos também terão menor qualidade, naturalmente, do que alguém a fazer um inquérito epidemiológico. E, portanto, enfim, há aqui uma certa insatisfação. Muito bem. Nuno, e se nos puderes dar então agora a perspectiva dos colegas da Medicina Geral Familiar, como é que eles estão no terreno, quais as principais dificuldades? Bem, começo obviamente por agradecer e por cumprimentar-vos a ambos, um abraço aos dois, também cumprimentar quem nos está a ouvir.
A minha posição é muito semelhante à que transmitiu agora ao Ricardo, não é? Nós andamos literalmente a correr atrás do prejuízo desde o início da pandemia. Os médicos de família têm sido, desculpem a expressão, pau para toda a obra. E nós, desde o início desta pandemia, desde o início do Covid-19, que temos andado a tapar todos os buracos a nível assistencial para estes doentes, para os casos positivos e para os casos suspeitos com sintomas ligeiros a moderados. A grande dificuldade que temos sentido no terreno tem sido lidar com as tarefas Covid que nos foram atribuídas e muitas vezes impostas, enquanto tentamos em paralelo manter os cuidados possíveis aos doentes não Covid. E essa tem sido também a nossa grande preocupação nos últimos tempos, que é conseguir, eu já nem diria retomar alguma atividade, mas era manter o mínimo dos mínimos para estes doentes não Covid. E importa aqui recordar que ao longo destes quase 2 anos nós tivemos médicos de família, inicialmente nas áreas dedicadas da comunidade, nos ADCs, que depois passaram à ADR. Fomos nós que andamos a dar apoio aos surtos nos lares de idosos, muitas vezes sozinhos e sem qualquer apoio. Fomos nós que demos o acompanhamento nas estruturas de apoio de retaguarda. Fomos nós que andámos a acompanhar 95% dos doentes através do famigerado Trace Covid, que agora, enfim, parece existir aqui uma ténue luz ao fundo do túnel com esta revisão da norma que saiu recentemente, mas de todas as maneiras aquilo que nós sentimos é que sempre que uma tarefa alivia um pouco, arranjam logo outra para nos colocar em cima e que nos impede de estar nas nossas unidades, nos nossos centros de saúde, ao lado dos nossos doentes. E sentimos isso todos os dias. Sentimos que estamos cada vez mais cansados, que temos cada vez menos capacidade de responder a estas múltiplas exigências que nos são feitas. E os próprios utentes também começam a ter uma maior conflitualidade, porque também é compreensível, chegam aos centros de saúde, não têm lá o seu médico, na semana a seguir não o têm lá outra vez, tentam marcar uma consulta e o prazo é muito alargado, e efetivamente isto não pode continuar. Não podemos continuar a sacrificar os cuidados de saúde primários desta forma, e aqui quando falo de cuidados de saúde primários, não falo só dos médicos de família, dos centros de saúde, mas falo obviamente também das unidades de saúde pública e dos colegas de saúde pública. E nós, sobretudo nesta altura, em que, como dizia o Ricardo, temos uma incidência brutal de novos casos, não podemos continuar a lidar com isto como lidávamos quando tínhamos muito menos casos por dia. É impossível esperar que a resposta seja a mesma com menos recursos humanos e, portanto, nós não conseguimos estar em 2 sítios ao mesmo tempo, ninguém consegue. E continuar apenas a dizer que vamos ser nós a resolver este problema e quando o sistema falha ainda colocar a responsabilidade dessas falhas em cima de nós é profundamente injusto, aumenta o desânimo e aumenta o desgaste das equipas, que é aquilo sobretudo que se sente neste momento. Claro que sim. Esse desgaste, ou por outro lado, digamos, uma das coisas que dá sentido ao nosso trabalho e ao trabalho que fazemos, qualquer que seja a profissão, é o propósito dessa profissão, é o serviço e a utilidade do serviço que prestamos. Neste momento, sentes, Nuno, que de certa forma os nossos colegas, devido à abordagem que está implementada, acabam por exemplo, ter que despender muito do seu tempo com pessoas que nem estão doentes ou que estão apenas com doença ligeira, e isso de certa forma, e por vezes por outro lado não conseguindo dar resposta a quem até está doente e até está a precisar de uma consulta, isso põe em causa um bocadinho um conflito interno da pessoa que até se reveste um bocadinho destes contornos, que é, afinal, qual é o sentido disto tudo, qual é o sentido do trabalho que eu estou a desempenhar, onde é que está o propósito daquilo que eu faço. Parece-me que isso também poderá, de certa forma, estar aqui em causa neste momento, neste período. Sim, sem dúvida. Esse é também um dos grandes motivos da nossa frustração, se assim quisermos chamar. Nós sentimos que trabalhamos muito, trabalhamos cada vez mais, muitas vezes para além daquilo que seria lógico e desejável, e estamos a trabalhar sem ter um ganho prático, sem ter um ganho real e sem estarmos a fazer aquilo que só nós sabemos fazer, que é cuidar dos nossos doentes em todas as fases da sua vida. Quando nós perdemos horas infindáveis a ligar para pessoas que estão assintomáticas ou com sintomas muito ligeiros,
que não precisam de nenhum cuidado médico em particular, mas apenas precisam de atos burocráticos, estamos a usar muito mal o nosso tempo, porque estamos a limitar o acesso a todos os outros doentes, esses sim que precisavam de estar connosco e aos quais precisávamos dar atenção, mas como somos obrigados a estar a fazer estas tarefas, não conseguimos dar essa resposta a quem efetivamente precisa de nós. E isso deixa-nos muito angustiados. Outro exemplo é o tempo que nós passamos nos centros de vacinação, por exemplo. A maioria de nós passa turnos, horas consecutivas naqueles centros de vacinação, literalmente sem fazer nada, ou fazer muito pouco. E estar lá para fazer figura de corpo presente, para validar questionários, para resolver perguntas que, novamente, não precisam propriamente de uma intervenção médica, E apanhar aumenta esse nosso desânimo e essa nossa angústia. É isso que nós dizemos há muito tempo e que falamos entre todos os colegas. Não é suposto estarmos a fazer isto, não éramos nós que devíamos estar a fazer isto, se é que alguém o deveria estar a fazer, logo ali à partida, não é? E esta utilização errada que tem sido feita dos recursos dos cuidados primários, e no que nos diz respeito a nós em concreto, os médicos de família, causa-nos uma enorme desilusão e aumenta muito esta frustração e este desgaste que temos no nosso dia-a-dia, sem dúvida absolutamente nenhuma. Vamos pensar em soluções. Que medidas, na vossa opinião, poderiam ajudar os colegas de saúde pública, os colegas de medicina geral familiar, então, digamos, a passar melhor esta fase, no sentido de manter um serviço e um trabalho de boa qualidade aos seus pacientes e à comunidade, na perspectiva da saúde pública, e, ao mesmo tempo, gerindo melhor os recursos e com menos burnout, com menos esgotamento da energia de pessoal, de cada um, e às vezes até daqueles que nos são mais queridos, daqueles que estão à nossa beira e das nossas famílias. Aceito propostas out of the box, ok? Aceito propostas radicais. Estejam à vontade para sugerir então soluções e medidas. Ricardo. Eu acho que há aqui vários aspectos que têm muito campo para melhorar, não é? A questão da comunicação é absolutamente fundamental, não é? Se a comunicação for clara, as pessoas sabem o que têm que fazer, sabem que caminhos é que têm que seguir e, portanto, há aqui um conjunto de solicitações que acabam por não ser necessárias e, portanto, aí é absolutamente fundamental. Depois há uma série de tarefas também que é possível automatizar, não é? Por exemplo, isto é um bocado ridículo, mas para nós passarmos, por exemplo, as prescrições dos testes, nós não conseguimos fazer uma lista e que seja em Excel e mandar essa lista e saírem prescrições de testes. Não. Teve que se fazer uma espécie de macro que simula a prescrição individual de cada teste com base então nessa lista. Portanto, não haver um automatismo tão simples como este é absolutamente surreal, não é? Portanto, essa é uma das questões que devia já há longo tempo estar resolvida. E depois há de facto aqui outras tarefas que podiam ser simplificadas e automatizadas. Temos que acabar com as tabelas e tabelinhas de Excel que são pedidas para responder a não se sabe muito bem que solicitação e que depois têm utilidade nula no terreno. E obviamente que quer dizer, há depois aqui uma questão mais macro que me parece importante, que é até que ponto é que faz sentido manter esta abordagem com este volume de casos que não tem associada uma severidade tão grande. E, portanto, essa Exatamente. É a questão de mudar de paradigma, de estarmos preocupados com a infecção para estarmos preocupados com a doença, como de resto fazemos com as doenças todas, Exatamente. Não é? Talvez seja a discussão que temos que ter. Mas o que acabamos por estar a fazer é medidas avulsas que depois, inclusivamente, geram incoerência umas com as outras e, portanto, andamos sempre a tentar corrigir e acertar coisas que, enfim, poderiam ser dispensáveis. Outro aspecto que me parece absolutamente fundamental é a questão normativa. Mesmo para as nossas ferramentas, por exemplo, do isolamento profilático, etc., não existe uma base normativa tão robusta e o que acabou por acontecer é que muitos dos isolamentos foram até revertidos pelos tribunais. Portanto, isso é literalmente colocar em causa aquilo que é o nosso trabalho. Porque então, se os tribunais acham que não pode ser assim, então que se decida que não há isolamentos, porque de outra forma é um bocadinho contraproducente estar a abordar as questões desta maneira. Portanto, há 2 anos que andamos nisto, já era tempo da revisão normativa acontecer. Agora temos a cereja em cima do bolo, que é as eleições. Não é? Agora, de repente, é que se descobriu que ia haver eleições
e, portanto, vamos ter que encontrar aqui uma solução miraculosa para que toda a gente possa votar. Reparem, eu acho absolutamente fundamental que um direito constitucionalmente protegido, como é o direito de votar, seja protegido de todas as maneiras. Mas, quer dizer, não é a 3 semanas das eleições que de repente se descobre isso, quando, aliás, nós até já durante a pandemia tivemos 2 processos eleitorais. Portanto, esta é agora a última questão que temos em cima da mesa e, portanto, suspender eventualmente aquilo que são os isolamentos no dia das eleições quer dizer, é profundamente ridículo, na medida em que o vírus não sabe se é dia de eleições, ou se é dia de futebol, ou se é dia de trabalho. Quer dizer, eu acho que tem que haver algum bom senso também na abordagem que se faz das questões e acho que isto devia ter sido acautelado antes. Na prática, o que me parece em concreto, até só para arrumar esse assunto, que devemos promover de facto o voto antecipado, reduzindo a possibilidade da pessoa não poder ir votar, encontrar ou maximizar as soluções do ponto de vista do voto ao domicílio e, eventualmente, encontrar outras soluções, que eu acho que até do ponto de vista normativo já nem são possíveis, como seja um horário diferenciado ou urnas, secções de voto diferenciadas para estas situações, porque não estou bem a ver como é que podemos agora dizer que, bem, nesse dia, afinal, as regras não se aplicam, não é? Quer dizer, Claro. É um bocadinho disparatado. Claro. A respeito das tarefas automatizadas, este inquérito epidemiológico agora novo que surgiu nesta norma, já está incorporado numa plataforma informática automatizada. Como é que vai funcionar isso? Tens ideia, Ricardo? É uma excelente pergunta e nós já houve algumas experiências no passado de fazer algo do género, nomeadamente na RS Norte, isso já foi implementado. Agora, na prática sabemos que são sempre processos que demoram a ser oleados e que comecem a funcionar da melhor forma e tem que sempre que haver ali digamos, uma parte manual que faça essa validação. Na prática, agora com as novas normas, os critérios para isolamento são bastante mais reduzidos, não é? Portanto, o que nós precisamos de identificar é quem é coabitante e quem trabalha em contextos com doentes ou pessoas particularmente vulneráveis, não é? E, portanto, isso acaba por simplificar um pouco a questão, mas seguramente que ainda assim vai haver dúvidas sobre quem é que deve ficar, quem é que não deve ficar, e, portanto, isso vai continuar a gerar ainda um fluxo de trabalho importante, mas vamos ver. Mais uma vez, estamos a correr atrás do prejuízo. Isto era o tipo de coisa que se devia ter antecipado há largos meses atrás, não é? Aliás, há como muito foi dito, tempo atrás. Há mais de um ano, Ricardo. Há mais de um ano que devia existir uma plataforma de autorreporte até de sintomas dos doentes já infectados e diagnosticados e que não precisasse ser, por exemplo, o profissional de saúde a te contactar, mas que o próprio doente pudesse fazer o autorreporte. Há uma série realmente de instrumentos que poderiam estar implementados há imenso tempo e que facilitariam muito a gestão agora neste período e nesta fase. Até porque isso já existe para os contactos, não é? Ou seja, os contactos já têm maneira de preencher diariamente a sua situação, portanto não há nenhuma razão para que isso também não pudesse acontecer para os doentes, não é? Enfim. Claro que sim. Disseste outra coisa com a qual eu concordo inteiramente, ou seja, no fundo o foco neste momento até aqui da abordagem tem estado nas infecções e o foco devia estar muito mais na doença. Aliás, se nós pensarmos bem, muitos dos diagnósticos atuais de infecções são sobre diagnóstico, no fundo são diagnósticos desnecessários de pessoas, desnecessários no sentido que a pessoa nunca vai ficar doente e nunca vai sofrer sequer dessa doença, felizmente, dadas as características agora da variante Omicron e também dada a boa cobertura vacinal que existe na nossa população. E realmente, até por isso, era muito importante mudar aqui, haver aqui uma mudança desse foco, pelo menos é essa a minha opinião, para a doença, e de forma a que o sistema de saúde consiga dar resposta a quem realmente está doente e a quem precisa de cuidados de saúde. Curiosamente é algo que me parece também tem sido feito muito pouco, nomeadamente ao nível, por exemplo, das orientações clínicas, nomeadamente para os doentes em contexto de cuidados de saúde primários, que do ponto de vista de orientações clínicas de abordagem terapêutica praticamente ainda não mudou nada. E, entretanto, já vamos tendo até alguma evidência científica, embora ainda não muito robusta, e nos próximos meses vamos ter certamente novos fármacos para tratar doentes também nos seus estadios iniciais, sobretudo as pessoas de maior risco,
para evitar e diminuir a probabilidade de evolução para a doença grave e para internamento hospitalar. Portanto, também aí, até nesse sentido, é necessário uma mudança de foco para a doença e não tanto manter o foco nos números de casos, ou seja, nos diagnósticos. Nuno, qual a tua opinião? O que é que poderá ser feito? Que medidas é que poderão ser implementadas que poderão ajudar os nossos colegas no terreno, no fundo, a aliviar um bocadinho aqui o burden of disease e o workload? Bem, a primeira coisa que eu diria, não sei se é fora da caixa ou não, e se calhar é até um bocadinho idealista, mas eu acho que nós precisamos, logo à partida, de algum carinho, se quiserem, de sermos reconhecidos e pelo menos perceberem o valor do trabalho que tem sido feito e que nos digam isso de vez em quando. Já era simpático. E quando fazem este reconhecimento, que nos envolvam também no processo de decisão e no processo de construção das normas, dos procedimentos, das estruturas que existem, porque se ouvirem quem está no terreno, se ouvirem os médicos de família, os médicos de saúde pública, os enfermeiros, todos estes profissionais que trabalham connosco, certamente conseguiremos implementar medidas mais eficazes e que vão diminuir a nossa carga de trabalho. Depois, o outro aspecto tem a ver com sermos, é um chavão, mas é sermos menos reativos e muito mais proativos. Nós basicamente reagimos àquilo que acontece. O último exemplo que tivemos é esta questão da incapacidade de resposta do SNS 24. Quer dizer, andamos há semanas a ouvir falar de um aumento de casos que todos sabíamos que iria acontecer, ouvimos falar num arranha-céus de casos, foi esta a expressão usada pela senhora Ministra, e depois, quando já estamos no meio da tempestade, vem-nos dizer que dali a 2 ou 3 semanas vamos ter o reforço da linha, que é a base de toda a norma agora da abordagem dos contactos e dos casos positivos e dos casos suspeitos. Isto não faz qualquer sentido. Nós já tínhamos que ter previsto isto, já tínhamos que ter tratado deste reforço e já tínhamos que ter montado este esquema. Nós já devíamos estar preparados para responder a este aumento de casos e não é quando ele está a acontecer que vamos mudar tudo de um dia para o outro. Depois, o Ricardo já falou disto, a comunicação. E aqui, se em determinadas alturas nós podemos perceber que todos passamos por dificuldades e que a comunicação nunca é um processo fácil, nós, enquanto profissionais dos cuidados de saúde primários, não podemos ser informados das alterações das normas pela comunicação social. Isto é completamente impensável. Não podemos ser informados de resumos de normas com notas de imprensa e depois termos normas que são anunciadas num dia para fazer efeito dali a uma semana ou 2. Isto não Exatamente, pior, Nuno, ou seja, o facto, eu concordo inteiramente contigo e quero sublinhar isto que acabas de dizer e penso que o Ricardo também está de acordo. Sem dúvida. O facto de se anunciar que vai haver uma alteração, por exemplo, do período de isolamento e que vai haver alteração das normas e depois apenas passados alguns dias serem publicadas as novas versões das normas e depois ainda passado alguns dias é que as normas realmente vão entrar em vigor, isto é tremendo, ou seja, isto é feito por políticos e por pessoas que não estão na linha da frente e que não sabem o que é contactar com um cidadão no seu dia-a-dia. Porque a partir do momento que foi anunciada essa medida e que inclusivamente foi colocada no site do Ministério da Saúde, essa mudança do período de isolamento, automaticamente começaram a chover telefonemas, mails, interrupções de consultas, pedidos aos profissionais de saúde sobre se já poderiam, por exemplo, as pessoas que estavam em isolamento já poderiam beneficiar desses novos períodos e dessas novas regras. Isto foi tremendo, esta última semana foi tremenda para os nossos colegas na linha da frente por causa deste erro de comunicação. É assim que se tem que dizer, porque realmente, claramente isso. Força, Nuno, desculpa ter interrompido. Não, claro. Foi mais forte do que eu. O outro ponto tem a ver também com esta questão dos automatismos, que mais uma vez é comum à saúde pública. Repare-se, nós chegamos a janeiro de 2022 e agora é que estamos a pensar na forma de desmaterializar os certificados de incapacidade temporária para o trabalho e de tornar este processo mais automático. Isto tem sido dito desde sempre. Há muito tempo que isto é referido. E agora é que estamos a pensar nisso. E, entretanto, já saiu uma norma que prevê esse mecanismo, mas agora é preciso um diploma legal que possibilite a equivalência da declaração de isolamento ao certificado de incapacidade, porque senão a entidade patronal não aceita.
e a Segurança Social põe alguma dificuldade, enfim, o que significa que nós continuamos a fazer contactos a pessoas que estão totalmente assintomáticas, voltamos à mesma questão, ou que têm sintomas ligeiríssimos, apenas para ver se precisam de um papel. E depois, quando chega à altura da alta, a mesma conversa. Até as próprias credenciais que têm que ser emitidas, vamos ser honestos, nós andamos a passar centenas e milhares de credenciais por dia por questões de faturação. Isto não faz sentido nenhum. Quando uma unidade de saúde pública define, por exemplo, que é preciso emitir X credenciais para testar uma escola ou um lar, seja o que for, porquê que essa informação não é suficiente para depois a ARS faturar essas credenciais e articular com os laboratórios convencionados, ou seja, com quem for? Não tem interesse absolutamente nenhum, só nos faz perder tempo e é isto que nos agrava o stress e o desgaste diário. Se nos retirarem tudo isto, e já ficaria satisfeito se nos retirassem parte desta carga burocrática, nós seríamos muito mais felizes, muito mais tranquilos e poderíamos exercer a nossa função enquanto médicos, porque é isso que somos. Somos médicos, não somos burocratas, apesar de nos querem transformar nessa realidade, e teríamos muito mais capacidade de estar junto daqueles que precisam de nós. Diminuiríamos esta fadiga que sentimos e diminuiríamos este aspecto da conflitualidade com os utentes, que é importante. Se numa fase inicial todos nós percebemos que ninguém estava preparado para o impacto que teve a Covid-19, é normal que assim seja. 2 anos depois, é muito difícil perceber que os centros de saúde, as unidades de saúde pública, estejam praticamente presas ao Covid e não consigam fazer rigorosamente mais nada. E depois o que nos é dito é, mas pronto, mas nós não achamos que vocês não estão a trabalhar, não conseguimos ser atendidos, não temos consultas, não temos juntas médicas, continuamos com a visão centrada no número de internamentos, no número de camas de intensivos, ventiladores, as filas das urgências, e o parente pobre acabam sempre por ser os cuidados de saúde primários, e em definitivo temos que abandonar esse paradigma, sob pena de daqui a uns tempos não termos profissionais suficientes para levar o barco adiante. No fundo, nós temos neste momento uma variante que está a dominar, a grande maioria, salvo erro, já vai em mais de 90% das infecções atuais já são causadas pela variante Omicron, que claramente provoca uma doença menos severa e que provoca, e fruto também da imunização, volto a dizer, a doença menos severa e, portanto, na grande maioria das pessoas, as pessoas não necessitam de cuidados hospitalares, nem de internamento, muito menos de cuidados intensivos. O que quer dizer que o foco claramente devia deixar de estar, e reforçando o que acabas de dizer, no número de camas hospitalares ocupadas ou no número de camas de cuidados intensivos. É óbvio que esses indicadores têm que estar atentos a eles, do ponto de vista de monitorização, mas claramente se os doentes ou as pessoas infectadas e o grande número está cá fora, está na comunidade, está ao nível dos cuidados primários, então quem decide e quem governa tem que olhar para essa realidade e tem que perceber que se mantiver esta carga burocrática que implica horas de trabalho todos os dias para todos os médicos de família e todos os médicos de saúde pública no terreno, estas horas de trabalho fazem com que, por exemplo, os médicos de família não consigam atender pessoas que estão doentes e que precisam realmente de consultas. E portanto, este foco realmente, esta mudança de foco é fundamental. E espero que alguém nos ouça, alguém com poder de decisão nos ouça e que reflita um bocadinho sobre isso, pelo menos para isso já valeria a pena termos tido esta conversa e ter gravado este episódio do podcast. Ricardo, ainda faz sentido manter o rastreamento de contactos? Ainda é possível conter o disseminar deste vírus com o patamar agora que ele está de disseminação e com esta velocidade de disseminação que se encontra com esta nova variante? Ainda faz sentido manter quando aparentemente ele não funciona, não consegue travar nada? Ora, dá-me lá a tua opinião. Eu acho que há aqui 2 aspectos diferentes, não é? É que uma coisa é nós termos uma abordagem generalizada em relação a esta matéria. Outra coisa é, em alguns contextos, continuará sempre a fazer sentido fazer rastreio de contactos, não é? E dar um exemplo. Uma coisa é eu ter um caso numa turma, outra coisa é ter 6 ou 7, não é? E aí a intervenção tem que ser diferente, porque necessariamente
temos ali um risco associado que é muito maior. Portanto, eu acho que o rastreio de contactos tem que ser sempre feito em função de uma avaliação de risco concreto. Imaginem, num lar, nós não podemos não fazer rastreio de contactos, não podemos deixar de tentar interromper a cadeia de transmissão. Agora, isso tem que ser uma abordagem consequente, não é? Se nós depois não conseguimos ter os meios necessários para materializar isso, por muitas normas que tenhamos, elas depois não passam de letra morta, não é? E, portanto, eu acho que essa é a questão. Tem que haver aqui, por um lado, uma análise crítica sobre aquilo que é suposto acontecer neste momento e, por outro, associar a isso a disponibilidade dos meios, porque, de outra forma, estamos a ser inconsequentes. E, portanto, eu acho que essa é a questão central. Se mudarmos de paradigma, ainda assim, eu acho que vai haver contextos em que isso terá que continuar a acontecer, mas aí já de uma forma bastante mais concreta e específica. Eu acho haver que aí, podemos, no fundo, uma seletividade das situações em que deverá ser implementado. Sim, e mesmo de futuro, quer dizer, mesmo pensando para outras doenças, eu acho que é importante nós tenhamos a percepção de que o presentismo não é algo que nós devamos incentivar, ou seja, todos nós já fomos trabalhar doentes, mas se calhar não o devíamos fazer, não é? Portanto, particularmente em alguns contextos que trabalhamos com pessoas mais vulneráveis, isso tem que deixar de ser a norma, não é? Porque sabemos que estamos a disseminar a doença. O facto de não termos tido gripe no inverno passado tem que nos fazer refletir, não é? Nós sempre olhámos para a mortalidade por gripe como algo tão normal como o frio no inverno, não é? E isso não pode voltar a acontecer. Eu não estou, obviamente, a defender que façamos confinamentos todos os invernos, mas se calhar vamos ter que ter melhores coberturas vacinais para a gripe, vamos ter que ter, se calhar, utilização de máscara por parte de alguns grupos populacionais mais vulneráveis, a higienização das mãos vai ter que ter mantida. Portanto, há aqui uma série de coisas que eu acho que nós vamos manter mesmo depois da pandemia. A própria questão do teletrabalho, não é? Uma parte relevante do trabalho que possa ser feito à distância pode ser feito com vantagem para o trabalhador, a entidade empregadora, para as famílias, e portanto eu acho que há aí algumas coisas que nós tivemos uma espécie de prova de conceito forçada que foi implementada em 2 semanas, mas que pode vir a trazer-nos alguns resultados que são mais perenes, não é? Nós voltamos já a esse tópico, ao tópico do futuro e do que ficará desta pandemia para o futuro, mas eu ainda queria voltar a focar um bocadinho aquilo que o Nuno disse também a respeito da carga burocrática. Esta semana um colega nosso, o João Rodrigues, falava do simplex, que era necessário um simplex para a questão dos certificados de incapacidade temporária de trabalho. Também falaste nisso, Nuno, e falámos nesta carga burocrática, e realmente eu acho que usar este termo simplex, eu acho que é feliz, e queria também sublinhar isso. Eu até vou mais longe, Nuno, eu acho que bastaria um resultado de um laboratório que confirmasse o diagnóstico, seria suficiente se, do ponto de vista legislativo e normativo, as coisas estivessem organizadas para, por exemplo, neste período de crise, não digo para sempre, mas digo neste período de crise, digamos neste pico que estamos a atravessar e provavelmente ainda durante algumas semanas vamos ter que lidar com ele, seriam o suficiente para, por exemplo, o trabalhador apresentar na entidade patronal e depois para ser paga a respectiva ausência ao trabalho ao trabalhador por parte da Segurança Social, etc, etc. Todos esses, digamos, procedimentos que são necessários. E neste período de crise seria suficiente e isso pouparia só por si já imensas horas e deslocações desnecessárias das pessoas às unidades de saúde. Ainda neste contexto do pico que estamos a atravessar, recentemente, a respeito da procura excessiva dos serviços de urgência, ouviram-se algumas vozes atribuindo a responsabilidade aos profissionais dos cuidados primários. Qual a vossa opinião, digamos, sobre este assunto? O que poderá ser feito para diminuir um bocadinho este entupimento das urgências hospitalares? Também gostava de saber a vossa opinião sobre isso. Ricardo? Bem, quer dizer,
eu acho curioso esta análise, não é? É que, na prática, as pessoas têm necessidades de saúde e, portanto, se não as conseguem satisfazer noutros contextos, porque esses contextos não dão resposta, como é o caso do colapso da linha SNS 24, nós não temos dados sobre a linha SNS 24 desde março de 2020, não é de 21. E, portanto, isso é fundamental que nós saibamos que antecipar essa procura, que era expectável, fruto daquilo que foi a comunicação, não tenha sido acautelada. É inacreditável. E, portanto, quando as pessoas não conseguem aceder a contactar a linha SNS 24 e, portanto, a obter o necessário a prescrição do teste. Quando obtêm a prescrição do teste, não conseguem agendar o teste, porque a realização dos testes estava com uma semana de atraso. É evidente que as pessoas têm que encontrar uma resposta e a porta que encontram aberta muitas vezes é a porta do hospital, a porta da urgência. E, portanto, se nós não resolvemos o problema à montante, necessariamente que o problema se verifica a jusante. E, apesar de tudo, o que aconteceu foi que a pressão estava, de facto, nas urgências, porque os médicos de família absolutamente ocupados com todas as tarefas que têm. A saúde pública também a lutar contra a avalanche de casos que tinha para fazer, os inquéritos epidemiológicos. A linha SNS 24 sem conseguir. Mas depois, felizmente, os internamentos, quer nas enfermarias convencionais e nos cuidados intensivos, apesar de tudo, relativamente controlados. E, portanto, a pressão era, de facto, ali nas urgências. Portanto, e muitas delas desnecessariamente, claramente desnecessariamente. E, portanto, agilizar o acesso aos testes, por exemplo, teria permitido reduzir muito essa pressão. E portanto, isso também devia ter sido acautelado. A forma como se acede a um teste não faz muito sentido. E eu defendo isso, apesar de tudo, que é as pessoas testarem-se antes de visitarem um lar, de visitarem uma pessoa mais vulnerável, etc. Mas não faz sentido eu, que estou sintomático, não conseguir marcar um teste para estas pessoas conseguirem fazer o seu teste para ir visitar um familiar. Ou irem a um restaurante. Claro. E, portanto, devia ter sido acautelado uma cota de testes que pudessem ser utilizados pelos sintomáticos. Porque, de outra forma, lateralmente que vamos ter pessoas que estão sintomáticas, continuaram a estar e, eventualmente, não sabendo que são positivas para a Covid, não ficam em isolamento e continuam a disseminar a doença. Portanto, tinha que se ter acautelado que estes, tal como há triagem na urgência hospitalar, também em relação aos testes, devia ter havido, provavelmente, aqui um fenómeno de seleção que permitisse acautelar essa necessidade. Claro. É preciso compreender que a linha SNS 24, neste momento, é, de certa forma, uma linha da frente, é a primeira linha, se calhar, do SNS, não é? E se pensarmos que essa primeira linha falhou, e é incrível porque já tinha falhado logo no princípio da pandemia, que até serviu de desculpa para mexer e para demitir uma determinada pessoa de um determinado departamento da SPMS em concreto. Portanto, estamos todos bem recordados desse episódio, não é? Era evidente e era claro que íamos voltar a ter um pico sazonal. Apesar de estarmos em pandemia durante todo este tempo, há aqui claramente um efeito de sazonalidade no pico do inverno, foi assim no ano passado. Portanto, era bastante claro que íamos ter outra vez um pico e que era necessário reforçar nesta altura do ano as equipas da linha SNS 24, isso falhou. E de certa forma, falhou essa primeira linha, os médicos de família estavam extremamente sobrecarregados, se considerarmos uma das primeiras linhas, não é? Que é óbvio, os cuidados de saúde primários são sempre uma das primeiras linhas, é claro que já restava aos cidadãos recorrer aos cuidados de saúde secundários, recorrer aos hospitais e portanto isto é bastante óbvio. Agora, também pergunto, e Nuno, se quiseres, está à vontade para comentar isto que já estivemos a falar, mas também se quiseres dar um bocadinho a tua perspectiva, o que é que poderia às vezes também melhorar do ponto de vista até de recursos que estão à nossa disposição nos cuidados de saúde primários, que até poderia às vezes ajudar, por exemplo, a selecionarmos melhor os doentes que poderão realmente necessitar de referenciação ao hospital e, por outro lado, outros que nem por isso. Está à vontade para pegar nas várias perspectivas, não? Bem, esta questão das urgências levava-nos muito longe e podíamos estar aqui a falar um dia inteiro sobre o porquê das urgências terem estes picos. Fica para os próximos episódios. Sim, fica para os próximos.
Neste período concreto das últimas semanas e deste pico da pandemia, eu acho que o Ricardo já disse tudo e já explicou o que aconteceu, e portanto não tenho muito mais a acrescentar. Nós, quando damos indicação às pessoas para fazerem uma determinada coisa e depois não lhes damos resposta, obviamente que isso vai ter repercussão noutro local do sistema. Se dizemos às pessoas para telefonar para o SNS 24 e não conseguem telefonar, se dizemos às pessoas para se testarem por 1001 motivos e as pessoas depois não conseguem fazer um teste de confirmação, bem, a corda vai partir de algum lado, e se todos os outros elos estão a falhar, e se já sacrificamos os centros de saúde e os cuidados primários em prol de outras tarefas, obviamente que depois isto vai partir no sítio que está sempre aberto, que são as urgências. Mas o que é facto é que mesmo quando não estamos em pandemia, todos os anos, todos os invernos, nós temos notícias na televisão, na rádio, nos jornais, das urgências cheias, a bater o recorde de atendimentos, com pessoas que não deveriam estar lá. Isso leva-nos aqui a várias questões. A primeira é, muitos destes doentes que vão às urgências e que provavelmente não têm indicação para ir, nem sequer passaram pelos cuidados primários. Quando se diz que há falta de resposta dos centros de saúde, nós vemos muitas vezes que a resposta que está instalada nem sequer foi utilizada, as pessoas foram diretamente à urgência. Isso também nos pode levar a pensar porque é que, ao contrário de outros países, nós temos urgências de porta aberta. A urgência é um serviço altamente diferenciado e, em alguns casos, estamos a falar de hospitais centrais, com urgências polivalentes, com uma quantidade de valências, mas que têm a porta aberta para tudo. Eu, se tiver uma dor no pé há um mês, posso ir ao serviço de urgência. Isto não faz muito sentido. E a partir do momento em que o utente é inscrito, é-lhe atribuída uma cor, é-lhe dada uma prioridade e ele tem que ser visto. Isto não tem muita lógica e não está diretamente relacionado com a capacidade de resposta dos cuidados de saúde primários, porque senão, em locais onde tínhamos muitos utentes sem médico de família, íamos ter urgências mais congestionadas e onde tivéssemos uma cobertura quase a 100%, iríamos ter urgências muito mais tranquilas, e isso também não se verifica. Depois há toda a questão do modelo de financiamento dos hospitais, enfim, que nos varia também muito longe, e o que me faz muita confusão nesta questão das urgências é a tendência que nós temos, e do nosso lado isso também existe, de tentar colocar as culpas noutro sítio, que é as urgências estão cheias, a culpa é dos profissionais dos cuidados de saúde primários. Eu sou frontalmente contra isso, e precisamente também por isto. A capacidade até pode existir, mas não é utilizada, e nós temos que definir claramente circuitos, temos que pensar, num doente agudo, qual é o circuito que nós queremos que ele percorra? Como é que nós queremos que ele se movimente dentro dos recursos que nós temos? E que não vá parar diretamente à urgência. Mas também tem que haver alguma forma de moderar isto. É um trabalho longo, é verdade, exige uma grande reflexão. Não podemos estar sempre aqui a tirar a culpa de uns para os outros e nós, nos cuidados primários, a achar que a culpa é do hospital e do lado do hospital achar que a culpa é dos centros de saúde. O que nos falta aqui, novamente, é ouvir quem está no terreno e certamente se trabalhássemos em conjunto e se falássemos todos uns com os outros e se tivéssemos depois essa possibilidade de influenciar a decisão de quem está no Ministério, em cada momento, conseguiríamos pelo menos atenuar este problema dos serviços de urgência, que obviamente nos atrapalha a todos. Nenhum de nós gosta de ver filas de ambulância nos hospitais, seja pelo Covid ou não seja. Nenhum de nós gosta de saber que neste momento, se eu chegar a um serviço de urgência, vou esperar 8 horas para ser atendido, mesmo que tenha uma situação verdadeiramente urgente. O que não podemos é continuar a olhar para isto de forma isolada. E, mais uma vez, isto revela o quê? Que temos que pôr o foco não nas urgências, mas sim nos cuidados de saúde primários. E não somos nós que o dizemos, a OMS fala disso, toda a gente fala disso, e andamos há não sei quantos anos a ouvir que os cuidados primários têm que ser o centro do sistema. Ok, muito bem. Então, que se torne isso uma realidade. Que se deem condições, que se deem equipamentos, que se tenham recursos suficientes, que se tenham listas de utentes adequadas, que tenhamos tempo para dar resposta aos nossos utentes, porque esta questão da falta de resposta não existe só na pandemia. Antes da pandemia também já tínhamos dificuldade em conseguir chegar a todo lado. Já tínhamos muitas vezes tempos de espera para consultas exagerados, já tínhamos muitos utentes sem médicos, já tínhamos profissionais em exaustão. A pandemia veio acentuar tudo isto. E se continuarmos a assobiar para o lado e a olhar em frente sem perceber o que é que está a acontecer e, sobretudo, a tentar utilizar as mesmas soluções que já provaram não ser eficazes, ano após ano, vamos ter esta conversa, vamos ter estas notícias e vamos continuar aqui a tirar culpas para cima uns dos outros. Isso é que não me parece todo correto.
Muito bem, e estamos todos mortinhos por falar do futuro, vamos a isso. Então, como é que vocês anteveem, digamos, o futuro próximo, estes próximos meses? E se quiserem um bocadinho também já falar um bocadinho, há um bocadinho o Ricardo já falava um pouco sobre isso, como é que será o pós-pandemia e a saída da pandemia. Ricardo? Eu acho que há aqui um eixo da resposta à pandemia que tem estado um bocado coxo, não é? E que me parece que vai melhorar, que é a questão da terapêutica, não é? Nós não temos verdadeiramente uma arma terapêutica muito eficaz e isso limita a saída da pandemia. Uma vez que tenhamos essa arma no terreno, eu acredito que as coisas podem mudar. Há aqui duas moléculas promissoras, não é? Estamos todos com essa expectativa, mas enquanto não se materializar, temos essa dificuldade. Mas eu acho que isso vai poder mudar um bocadinho a situação. E em boa verdade, em Portugal, se nós conseguirmos estabilizar agora os números, e estamos todos um bocadinho expectantes de perceber se estes 4 dezenas de milhares de casos diários depois têm que ter algum impacto nos internamentos, necessariamente com esta magnitude há sempre uma fração dos casos, ainda que muito mais pequena, por causa da vacinação, mas uma fração de casos que irá necessariamente precisar de internamento, irá necessariamente precisar de cuidados intensivos e irá, infelizmente, morrer. E, portanto, estes próximos dias são fundamentais para nós percebermos esse impacto e até que ponto é que é possível controlar a situação. Se nós conseguirmos estabilizar os números por essa via, e até é notório que este período festivo, naturalmente, tem aqui uma série de questões, houve muito mais testagem, por outro lado, houve muito mais contactos, portanto, agora, aos próximos dias, hão de trazer uma maior regularidade, até com a retoma das atividades letivas também, e, portanto, a expectativa é que possa haver um comportamento mais habitual e depois vamos ver o que é que acontece em relação à incidência. E, portanto, temos todos essa expectativa. Mas eu acredito que, face à nossa elevadíssima cobertura vacinal, as coisas tenderão a ir normalizando. E, portanto, tenho essa expectativa. Vamos ver se ela se confirma. A pandemia tem este condão de nos trocar as voltas com alguma regularidade. Oxalá que sim. E em relação ao futuro mais além, digamos assim, eu acho que de facto temos que retirar ilações do que aconteceu, porque a sensação que me dá é que o que acontece tipicamente é que quando a casa está a arder, toda a gente está preocupadíssima e a dizer que devíamos ter comprado o seguro contra incêndio e que não pode voltar a acontecer e que vamos desmatar à volta, etc. Mas quando se apaga o incêndio, volta tudo ao normal, já ninguém quer saber de planear e de antever aquilo que possa vir a acontecer. E, portanto, o meu receio é que estejamos perante um episódio semelhante. E quando nós olhamos, por exemplo, para aquilo que foi o PRR, aquilo que foram os orçamentos retificativos, não vemos lá, de facto, preocupação em antecipar este tipo de problemas. E isso deixa-me um pouco apreensivo. Portanto, o que eu gostava é que nós fizéssemos um verdadeiro diagnóstico de situação, que identificássemos as nossas vulnerabilidades. Não adianta dizermos que somos os maiores, porque nós temos muito essa tendência. Nós, nesta pandemia, já fomos capazes do melhor e do pior. Não é? Fomos os melhores a encerrar no início, depois fomos os melhores a não fazer nada e deixar que a situação de janeiro de 2021 fosse uma absoluta catástrofe. Acho que é importante que as pessoas tenham a percepção que não há nenhum país no mundo com um período tão mau como nós tivemos, à escala, não é? Nós falamos muito do Brasil, falamos muito dos Estados Unidos, mas se nós formos fazer à escala, não há nenhum país com a gravidade daquilo que aconteceu em Portugal. Foi mal demais. Deixa-me interromper-te, Ricardo, e também dar aqui uma pequena nota pessoal. Eu acho que todos nós vivemos este período com esta dupla ou multiplicidade de vertentes, ou seja, por um lado tínhamos o lado científico e nós como profissionais de saúde íamos estando conscientes, íamos estando atentos às novidades científicas, às vezes muito antes do que os políticos e muito antes às vezes do que a população em geral e do que a comunidade. Depois também tínhamos a nossa própria vertente, digamos, enquanto seres humanos e seres que nos relacionamos e que nos preocupamos também com os nossos familiares e com os nossos pacientes, claramente, e sobretudo com aqueles que são mais vulneráveis. Eu confesso-vos que, e isto também gera emoções dentro de nós, não é? E eu confesso-vos que o período de janeiro, fevereiro do ano passado, do ponto de vista nosso, foi muito duro de observar e de viver. Já foi antes. Eu, pelo menos pessoalmente, eu comecei a sofrer a partir de outubro, novembro, quando me apercebi que toda a gestão estava errada
quando me apercebi daquilo que ia acontecer, ou seja, estou a falar de outubro, novembro de 2020, não é? Porque claramente foi tudo mal preparado, depois daquela comunicação antes do Natal de todas as entidades, seja Primeiro-Ministro, seja Presidente da República, seja DGS, tudo mal e tudo sem estar em consonância com a melhor evidência científica e com as melhores práticas, só podia dar no que deu em janeiro e fevereiro. E assistir depois àquelas semanas com aqueles números incríveis em que realmente fomos um dos piores países do mundo do ponto de vista de mortalidade, e foi tremendo, foi doloroso assistir e confesso que nesse período emocionalmente sofri com essa realidade e acredito que muitos de vocês também. Aliás, alguns de vocês também vos vi nos rostos na comunicação social e dava perfeitamente para perceber como foi difícil. Peço desculpa por ter interrompido, mas falaste nesse período. Eu ainda hoje custa-me francamente, quando olho para os gráficos e para os dados, olhar para aquele período, porque muitas daquelas mortes eram evitáveis e podiam ter sido evitadas, mas infelizmente não foram. De facto, foi um período absolutamente dramático. E houve ali uma coincidência que ajudou a que as coisas corressem também pior, é que esse período das festas coincidiu também com o início da vacinação, que ainda alimentou essa esperança de que ia ficar tudo bem, e depois não ficou. E essa situação foi, de facto, muito, muito complicada. E, portanto, enfim, esta montanha-russa de sucessos e insucessos também deixa-me um bocadinho apreensivo, porque depois nós não fazemos essa reflexão do que é que podíamos ter feito melhor. Acho que é fundamental avaliar, e nem é uma questão política, as pessoas acham que isto depois são armas de arremesso políticas. Não, nós temos é que, como país, melhorar para uma futura situação. E, portanto, se nós identificarmos as nossas insuficiências, naturalmente, teremos melhor capacidade de reagir numa próxima ocasião. E há uma ferramenta, por exemplo, da OMS que permite fazer isso. A avaliação externa conjunta analisa 19 áreas técnicas. Já devíamos estar a fazer o pedido à OMS para fazer essa avaliação. Porque permite-nos ter um olhar de fora de alguém que nos pode ajudar a identificar as nossas fragilidades e a melhorarmos essas fragilidades para que de uma próxima oportunidade sejam forças. E, portanto, globalmente eu penso que esta é uma questão central. A outra é que eu espero que isto também tenha gerado a percepção nas pessoas de que o SNS está a perder recursos não é há meses nem há anos, é há décadas. E, portanto, se nós não reconhecermos isso, não percebemos que tem que haver um repensar de toda a estratégia e que tem que haver um reforço dos meios para o terreno, dificilmente nós vamos conseguir ultrapassar esta situação em que o SNS estava afundado. Eu já agora aproveito para recordar que em janeiro de 2020 havia uma enorme conflitualidade entre os profissionais de saúde e a tutela. E, portanto, os profissionais, entre aspas, enterraram os machados de guerra quando perceberam que era absolutamente fundamental proteger a população. Mas os problemas não desapareceram magicamente, aliás, até se agravaram. E, portanto, rapidamente tem que haver esta reflexão e tem que haver uma inversão daquilo que tem sido a estratégia para a saúde dos últimos anos. E, portanto, eu espero que consigamos fazer essa mudança. É uma expectativa que tenho, se calhar demasiado mais esperança do que expectativa, confesso. Vamos ver. Nuno, o que nos dizes sobre o futuro? Bem, eu acho que temos que olhar para o futuro começando por rever o passado. É um bocadinho aquilo que vocês estavam a dizer. Temos claramente que aprender com aquilo que fizemos bem, mas sobretudo com aquilo que fizemos mal. Eu queria sublinhar também esse período do final do ano 2020, início de 2021, porque efetivamente foi um período dramático e traumático para muitos de nós. Eu costumo, nas minhas apresentações, usar imagens de filmes e eu refiro-me a esse período como a nossa hora mais negra, usando aquela imagem do filme sobre a subida ao poder do Winston Churchill. E eu, pessoalmente, nessa altura, e os colegas aqui da região onde eu trabalho, estávamos em permanência a dar apoio aos surtos nos lares de idosos. Nós tivemos dezenas de surtos em simultâneo e ainda uma estrutura de apoio de retaguarda, que era uma coisa assustadora, montada numa residência universitária, onde colocávamos os doentes que não tinham condições para fazer isolamento em casa.
e nós víamos literalmente os doentes a morrer e a agravar perante os nossos olhos e a cada hora, nem sequer era a cada dia. E são momentos e imagens que nos marcarão para sempre. Aquele contacto com as pessoas, o toque das pessoas, mesmo através dos EPIs, o reconhecimento que elas tinham perante o nosso trabalho e que não sentimos em mais lado nenhum, são momentos que quem passou por eles nunca mais esquecerá. Pelos bons e pelos maus motivos, sobretudo por estes maus motivos. E é isso que nos deixa muito preocupados e que me deixa muito preocupado, ver que passou um ano e, como dizia o Ricardo, nós continuamos com uma incapacidade enorme de planear. Nós não conseguimos planear as coisas. Nós andamos atrás dos acontecimentos. E o que eu gostava que acontecesse no futuro era que parássemos um pouco para pensar e que planeássemos o que é que queremos para este Sistema Nacional de Saúde. Já nem falo só do Serviço Nacional de Saúde, mas do sistema no seu todo. Como é que vamos gerir os recursos humanos? Como é que os vamos manter? O que é que pretendemos deles? Não falo só de médicos, mas também de médicos, obviamente. Como é que queremos organizar estes cuidados de saúde? O que é que pretendemos que seja a resposta aos nossos cidadãos? E como é que nos podemos preparar, pelo menos de forma mínima, para eventos como este, se calhar não uma escala tão grande, mas para eventos adversos que nos podem voltar a acontecer. Falávamos há pouco, como é que nos preparamos para a gripe em cada inverno? Vamos continuar a olhar para isto com toda a passividade? Quer dizer, neste momento andamos a contar número a número quantos doentes há, quantas camas estão ocupadas. Vamos fazer o mesmo para a gripe? Vamos fazer o mesmo para outros surtos de outras doenças que existam? Ou vamos voltar a olhar para o lado e a fingir que nada acontece? No campo dos centros de saúde, das USFs, das UCSPs, o que eu gostava muito era que todos juntos voltássemos a pensar exatamente o que é que queremos desta reforma que já começou há tantos anos e que está permanentemente acabada, e o que é que queremos para a próxima década, para as próximas décadas. E que olhássemos para isto não apenas na dimensão dos ciclos políticos, que já sabemos que são voláteis e que estão dependentes de muitas coisas, mas sim no sentido de pondo o foco nos doentes, nos nossos utentes, o que é que pretendemos, que tipo de cuidados é que nós queremos ter, como é que nos queremos organizar, como é que podemos deixar os profissionais satisfeitos, porque não tenhamos dúvidas, sem profissionais isto não funciona. Nós podemos dizer, mas o foco tem que ser os doentes. Isso é conversa para nos distrair. Claro que o foco tem que ser os doentes, e esse é o alvo do nosso trabalho todos os dias. Se não fosse isso, nós não estávamos lá e não existíamos. Mas temos que pensar obrigatoriamente nos profissionais e temos que pensar nas condições de trabalho. E quando falo em condições de trabalho, não falo só em remuneração, obviamente que é importante, não podemos ser hipócritas, mas para isso temos lá os sindicatos, mas temos que pensar em tudo o resto, temos que pensar nas equipas que temos, como é que nos articulamos uns com os outros, porque é que não trabalhamos em conjunto, porque é que não temos sistemas informáticos que nos permitam esse processo único do doente, que o siga para todo o lado, seja para ser visto pela saúde pública, seja para ser visto pelos colegas dos cuidados intensivos ou pelo médico de família. Porque continuamos todos os dias a lutar com telefones que não funcionam, com impressoras que não imprimem, com janelas que não fecham, com ares condicionados que não refrescam e só aquecem. Enfim, esta multiplicidade de coisas que nos afeta no dia-a-dia e que queremos ver resolvidas. Sabemos que não conseguimos resolver isto de um momento para o outro, mas se não fizermos nada agora, e se não começarmos já a fazer isso, os problemas só se vão continuar a agravar e vamos continuar todos a queixar-nos. Eu não gosto de passar a ideia do muro das lamentações e que só nos queixamos e que está tudo mal. Não, não está tudo mal. Obviamente que nós sabemos fazer as coisas bem feitas, fizemos muita coisa bem feita ao longo da pandemia, mas, novamente, paremos para pensar, olhemos para trás, percebamos o que é que tem que ser corrigido e, com calma, comecemos a planear as coisas. Eu ficaria muito satisfeito se fôssemos capazes de planear, já nem digo com alguns anos, mas com alguns meses de antecedência, aquilo que temos para fazer e que não andássemos no dia-a-dia a responder a tudo aquilo que nos vai acontecendo, porque assim, efetivamente, não há capacidade de trabalho que resista, por muito resilientes que nós sejamos. Muito obrigado, Nuno, muito interessante tudo o que acabas de expor. Eu até acrescentaria mais um componente a pensar também no futuro, que é um bocadinho, começa a ser necessário um upgrade, digamos, tecnológico dos cuidados de saúde primários em Portugal,
há uma série de novas ferramentas, de técnicas de apoio ao diagnóstico, ultrassonografia, até às vezes análises simples que é possível ser implementadas at the point of care, no ponto de cuidado, nos cuidados primários, e que podem ser muito úteis e até custo-efetivas, na verdade, poupar dinheiro ao SNS, e que é necessário realmente começar a fazer esse investimento para a modernização dos cuidados que prestamos. E, portanto, também aí, nessa lógica de repensar o que queremos para o futuro, deixo também aqui esta sugestão. Em relação ao vírus propriamente dito, eu concordo inteiramente com o Ricardo quando ele falava da terapêutica. Eu também quero acreditar que vamos ter novidades do lado da terapêutica e que poderá ter um papel importante digamos, concluir desta pandemia. Também tenho alguma fé que as vacinas ainda vão evoluir. Também acredito que poderemos ter aí algumas novidades, nomeadamente vacinas que nos protejam em relação ao vírus e que não estejam tão dependentes da mudança do ponto de vista de variantes, de novas variantes que certamente vão surgir. Pode ser que tenhamos aí também algumas novidades. Até lá, pelo menos acredito que vamos ter a atualização das vacinas existentes, de modo a conferirem uma proteção reforçada em relação já às novas variantes. É possível que até numa fase tenhamos também aqui uma vacina sazonal, à semelhança do que acontece com a vacina sazonal da gripe. Acredito que talvez este vírus venha a assumir esse caráter também de sazonalidade, à semelhança do que se passa com o vírus da gripe, ou até não. Pode acontecer com o que aconteceu com outras épocas, outras viroses semelhantes, tipo o MERS, o SARS-1, que acabe por, digamos, ter uma circulação mais natural na comunidade e menos presente e mais até esporádica, mas teremos que aguardar para ver. Acredito também, Ricardo, que as máscaras, por exemplo, vão ter um papel importante no futuro, e gostava muito que depois houvesse um trabalho de comunicação para apelar, por exemplo, para as pessoas quando realmente estão constipadas ou estão moderadamente doentes no inverno, evitem-se deslocar, usem máscara se o tiverem que fazer. Claramente há aqui toda uma nova educação e todos os novos hábitos que poderão ser implementados e que todos nós podemos ganhar com isso. Até nós, profissionais de saúde, poderá fazer sentido, por exemplo, em certas épocas, lá está a sazonalidade, quando atendemos ou quando fazemos certo tipo de atendimentos a doentes, e que nos usar também aí a máscara para proteção dos profissionais de saúde. Todos nós reconhecemos que desde que entramos em pandemia a maior parte de nós teve muito menos infecções respiratórias do que costuma ter por ano, fruto precisamente dos equipamentos de proteção. E de resto vou agora então avançar para a conclusão, porque este episódio já vai bastante longo, e para terminar tenho uma última pergunta para vos fazer, uma pergunta algo pessoal. O que vos tem servido de consolo neste período difícil da pandemia? Ricardo, queres dizer? Bem, além da família, e obviamente com estas questões todas acabamos por estar muito mais juntos, não é? Eu acho que houve aqui alguns grupos WhatsApp que tiveram um papel terapêutico também para partilhar angústias. Não foram estressantes? O quê? O WhatsApp não foi gerador de stress? Não, eu estou a falar de alguns grupos em que a coisa dá para descontrair, mas de facto há outros que geram bastante ansiedade e bastante preocupação. Mas acho que poder trocar ideias às vezes e angústias e incompreensões às vezes em relação ao que vai acontecendo acabou por ser aqui uma ferramenta também útil. E portanto a tal questão do distanciamento físico, mas não um distanciamento social, acho que teve aqui para mim pelo menos um papel importante, e nesse sentido acho que
Não, é evidente que há muitas pessoas com quem tenho interagido muito menos, e espero que em breve poder retomar essas atividades. Eu também, a área dos eventos de massas, os concertos, os eventos, os festivais, é uma área que eu trabalho também e também tenho muitas saudades disso, e portanto espero que em breve. E buscaste algum consolo em alguma música, livro, filme, série? Não, olha, quer dizer, eu acho que todos nós vimos muito mais coisas, desde a Casa de Papel até a alguns filmes. Agora está muito o Don't Look Up, não é? Que descreve uma realidade também difícil, de uma forma bastante bem-humorada, mas eu acho que foi muito variável, não é? Não tenho assim, digamos, uma música de referência, um livro que me tenha marcado mais, mas acho que há uma música que é inclusivamente é aquele meu toque do telemóvel, que é aquela música dos carregadores de caixão do Ghana. E então é o meu toque de telemóvel. Muito ok. Como falaste na Casa de Papel, até pensei que pudesse ser tipo o Bela Ciao. Também é uma bela música. Muito bem. Nuno, o que te serviu de consolo, digamos, neste período difícil da pandemia? Bem, obviamente a família, é claro, e os momentos passados com aqueles que me são mais próximos e que foram muito mais valorizados. E depois há aqui 3 ou 4 coisas que me ajudaram muito durante este tempo. Um deles foi a equipa da minha USF. Nós ficámos muito mais próximos durante a pandemia. É curioso, passámos mais tempo juntos, passámos nestes tempos de confinamento e em que quase só os profissionais de saúde saíam, acabávamos por ter muito mais contacto uns com os outros e muito mais tempo passado na própria unidade. Os próprios colegas da associação, da direção, partilhámos também muitos momentos engraçados e também difíceis durante estes tempos de pandemia, portanto foi também importante. Depois, a um nível mais pessoal, eu sou um apaixonado por automóveis e por desporto automóvel, portanto liguei-me muito mais a essa faceta e tornei-me um ávido consumidor de tudo. Fórmula 1, por exemplo, passei a assistir com enorme regularidade e via tudo o que dizia respeito à Fórmula 1 nos últimos campeonatos. Agora ando a seguir o Dakar. E tenho também uma curiosidade. A minha filha, que tem 10 anos, pediu como prenda de Natal um giradiscos e um vinil dos Beatles, e eu acabei por voltar a ganhar o gosto por ouvir música em discos de vinil, e ando a ouvir discos que os meus pais tinham guardados de há 30 e 40 anos, de música portuguesa e não só, o que é muito curioso, mas tenho uma sensação de calma e tranquilidade com aquela atividade que é muito, muito agradável e que, sinceramente, não esperava descobrir, mas descobri graças a uma rapariga de 10 anos, o que é muito curioso. Muito giro, muito giro. Muito bem, meus caros, quero agradecer-vos imenso. Foi um gosto estar convosco neste episódio do nosso podcast e estou certo que os nossos colegas vão apreciar esta nossa conversa e as vossas partilhas e os vossos testemunhos. E quero ao mesmo tempo também deixar-vos um agradecimento. Em nome de todos os colegas, todos nós nos vimos representados por vocês, enquanto presidentes destas 2 associações, e agradecer o vosso trabalho, que foi importante. Vocês muitas vezes representaram, deram voz a todos nós e àquilo que nos ia também na alma, digamos, e o meu muito obrigado em nome de todos os colegas também por esse vosso trabalho. Caros colegas, obrigado por terem ouvido mais este episódio do podcast MG Familiar. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. Obrigado. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.